Começando mais um Granja Newscast, aqui direto do Estúdio 21 Podcast. Agradecer o Conrado aí por estar no comando de mais um programa. E ao meu lado aqui, a empresária bióloga Tami Gomes, da KNN Idiomas. Tami, muito obrigado por você estar aqui no Granja Newscast. Obrigada, Rodrigo, por ter me convidado. Um prazer estar aqui hoje. Você teria que estar aqui, porque a sua história de vida é muito bonita, Tami. Vamos compartilhar aqui com nossos espectadores. Você começou nesse ramo de escola de idiomas, né? Tudo graças a uma viagem que você fez. Você morou 5 anos nos Estados Unidos, né? Sim. O meu primeiro namorado estava lá, decidi ir para lá e acabei ficando, né? Casei, fiquei 5 anos morando, só que meu conto de fadas não deu muito certo. E lá você é bióloga, você foi já com emprego direto para lá pro Jardim Botânico, Nova York, hein? Um luxo, hein, Verdade. Tami? Verdade. Eu fiz biologia no Mackenzie, né? Em São Paulo. E aí, na época da faculdade, eu fazia estágio na Secretaria do Meio Ambiente, de São Paulo. E eu trabalhava com muitas arquitetas paisagísticas, né? Então, lá eu me encontrei, né? Nesse ramo, me encontrei nessa área. E aí, eu decidi, quando eu planejei a minha viagem para os Estados Unidos, eu falei assim, vou tentar fazer alguns contatos. E aí, eu consegui um estágio no Jardim Botânico de Nova York. Olha, que legal. E lá eu fiz pós-graduação em paisagismo. Tive muitas clientes, atendi bastante New York State, New Jersey também. Foi uma experiência muito enriquecedora. Parabéns. Com certeza. Legal. Mas, 5 anos depois, não estava dando muito certo meu casamento. E eu decidi voltar para o Brasil, né? Na época, eu voltei com meu bebezinho de 2 meses. E eu tive que recomeçar, porque foi um recomeço. Depois de 5 anos morando fora, você imagina, né? Ter que começar do zero. Eu já não tinha mais elo com nada, assim, de emprego, né? E não dava para ser paisagista, né? Não dava para me dar o luxo de ser paisagista naquela época. Tinha que suprir ali as necessidades do meu bebezinho. Foi aí, então, que eu vi, naquela época, uma plaquinha em frente de uma escola de inglês, que depois eu virei até coordenadora dessa escola, escrito Teachers Wanted, né? Tava precisando de teacher. Eu falei, não sou teacher, mas sei falar inglês, será que dá? E ali foi a minha porta de entrada ali, foi muito bom. Eu me descobri na área, né? Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, eu tinha muito aquele negócio dentro de mim que eu tinha que criar o meu filho. Eu não queria colocar ele na escola integral, né? Eu queria ter tempo para cuidar dele. E eu lembro que no primeiro dia que eu estava aqui, eu falei para minha prima, eu preciso arrumar um trabalho part-time, né? De meio período. Aí ela, acorda, você está no Brasil, não existe isso no Brasil. No Brasil a gente trabalha período integral, né? E eu falei, na época eu pensei, eu vou fazer diferente. Eu vou conseguir um trabalho meio período. Então, aquela portinha lá do precisa-se de professor foi a minha esperança naquele momento, né? E eu agarrei, porque eu conseguia ter o meu dinheirinho e ficar com o meu filho ao mesmo tempo, assim. Eu não precisava trabalhar full time. Comecei dando aula 2 vezes por semana. Eu lembro até hoje, eu trabalhava das 16 às 21 horas, 2 vezes na semana, foi quando eu comecei. Aí, eles gostaram de mim, me deram mais um dia, me deram mais outro dia. E 3 meses depois, eu estava fazendo um processo seletivo numa grande escola de inglês aqui da Granja. Parabéns! Né? Mas eu não passei na época. E nem sei se é apropriado falar o nome, né, da escola, mas assim, precisa. Não passei. Fiquei bem triste, mas em compensação, a antiga escola que eu trabalhava me promoveu a coordenadora pedagógica, porque eles não queriam me perder. Tudo tem um porquê, viu, Tami? Eu acho que tudo tem uma razão, a gente não sabe,
Com Deus certeza. sabe, né, o momento certo. Sim. E se não, talvez não tivesse acontecido isso, o outro lado, você não estaria como você está, né? Não, com certeza. E assim, foi tudo tão rápido também. Em 6 meses eu saí do. Nunca tinha dado aula de inglês para coordenadora pedagógica, tendo que cuidar dos professores, né? E assim, ninguém te instrui em nada, né? Nas escolas. Então, assim, eu tive que. Eu sempre fui de correr atrás, de querer aprender, né? Então, eu falei assim: bem, agora eu tenho alguns professores para cuidar, então eu tenho que aprender como é esse negócio aqui. E aí eu fiz vários cursos, vários, assim, assim, não sei nem dizer quantos, para saber tomar conta de tudo. E depois eu falo que é muito louco, mas eu trabalho para preparar as pessoas para o dia que a oportunidade chegar, elas estarem prontas. Porque a minha vida foi a hora que a oportunidade chegou, eu estava pronta. E foi o que aconteceu, né? E o inglês tem tudo a ver com isso, né? Aí, depois de um tempo, eu comecei a dar aula de ciências também, que eu era bióloga, né? Tinha licenciatura e bacharelado de ciências biológicas para complementar a minha renda. E a diretora da escola me amava. Lá no Instituto Presbiteriano de Cotia, Educacional de Cotia, o IPEC. E ela pegou, e um dia conversando com ela sabia que eu era coordenadora de uma outra escola de inglês, e ela falou para mim assim: Tami, eu preciso de arrumar uma escola parceira para trazer mais inglês para as crianças, né? E aí eu falei para ela: Dona Neide, que tal se eu abrir a minha escola aqui dentro? Né? Foi um passo ousado. Eu nem entendia na época o quão ousado era. Hoje em dia que eu entendo mais. Ela falou: bora, vamos começar. E foi muito legal, porque eu consegui ali ter a segurança de não ter um aluguel para pagar na época, que eu só pagava parte do lucro, né? Para a escola, assim, por usar o espaço. E eu já tinha meus alunos, né? Então, eu comecei ali com 40 alunos. Então, de novo, a oportunidade apareceu e eu estava pronta, porque eu tinha o idioma, né? E tinha ali o know-how um pouco da coordenação. Foi um degrau a mais. Né? Então, foi várias coisinhas que foram acontecendo aí e que me ajudou. E lá na escola presbiteriana, lógico, já com a tua escola, você ficou quanto tempo? Eu fiquei lá mais ou menos 2 anos, só lá. Tá. E só que eu comecei a ter pedidos de fora, pessoas me procurando para eu dar aula de inglês para elas. Crescendo. Mais uma vez crescendo também. Quando você faz o trabalho de excelência, né, não tem como, né? É natural, né? E aí eu queria poder ir lá, eu só podia atender alunos de dentro da escola, né? Então eu acabei montando uma portinha ali que eu atendia em cima de um veterinário na região de Sabiá. E foi muito legal também. Fiquei lá um tempo, mas aí ficou pequeno. Aí eu aluguei uma casa. E nessa casa eu fiquei mais um tempo. No total, foram 8 anos que eu fiquei com a minha marca. Parabéns. Que chamava Plain Learn. Que a gente chama de bandeira branca, né? Sem ser franquias. E lá eu tinha um público muito fidelizado. Eu fiquei 8 anos. Cheguei a ter 100 alunos. Nossa, né? parabéns. Obrigada. E aí na pandemia eu comecei a repensar várias coisas, né? E com a pandemia teve que se reinventar, né? Porque não tinha um presencial, Sim. né? Na pandemia, a gente cresceu, por incrível que pareça. Trabalhamos muito. Assim, do dia para noite, a gente já estava usando o Zoom, né? Porque aí eu tinha uma amiga que eu tinha convidado para trabalhar comigo, porque eu já estava difícil eu conseguir atender todo mundo. E ela era muito bom com a tecnologia. Aí, do dia para noite, ela já
instalou o Zoom e fizemos vídeo para orientar os pais como instalava o Zoom. Então, a gente chegou a crescer, né? Graças a Deus, na pandemia. Mas o que eu comecei a perceber foi que os meus alunos, que eram das melhores escolas da região de Cotia, escolas da Granja também, eles estavam demorando para deslanchar assim, no inglês, né? E nessa época, eu usava uma metodologia internacional, né? Eu usava Cambridge. Tá. E para mim era Deus no céu e Cambridge na terra, né? Tirei todas as certificações de Cambridge que você possa imaginar. CELTA, que é um curso de metodologia de ensino para dar aula no mundo inteiro. Tirei o CELT-P, CELT-S, que são especializações para primary students, que são os pequenininhos, né, crianças, secondary students, que é fundamental 2 e médio. Então, assim, eu fiz vários cursos de certificação, cheguei a ficar 1 mês na Inglaterra, lá em Cambridge, estudando. Que legal. Para aperfeiçoar o inglês e a metodologia. Então, assim, eu era super fã de Cambridge. Eu ainda sou, né? Eu me envolvi, assim, depois que eu entendi que o inglês, ele me salvaria, porque ele me daria o dinheiro e o tempo, né? Porque eu não precisava trabalhar full time. Eu mergulhei no mundo e fui atrás de conhecimento, né? Então, assim, eu me envolvi muito, eu era membro do Breast TESOL, que é um clube, é uma organização de professores da América Latina de inglês, que tem várias conferências, uma vez por ano. Então, é bem legal, vários treinamentos, palestras. Eu ia no Cambridge Day, que também são palestras para professores. Então, eu, de fato, mergulhei, né? E dei muito certo, né? Porque por 8 anos eu tive a minha escola ali, cheguei a ter 100 alunos, né? E foi muito bom, né? Mas aí na pandemia eu comecei a perceber que apliquei vários exames internacionais em crianças de 7, 8, 9 anos, né? Centenas de crianças. Apliquei o Starters, Movers, Flyers, CAT, PET, que são certificados de Cambridge. Mas eu não estava feliz. Eu não estava feliz porque eu achava que os meus alunos, eles precisavam de uma metodologia ainda que eles ficassem fluentes mais rápido, que fosse mais natural, né? Eu lembro que eu me especializei em crianças e adolescentes, mas sempre tinha os pais de alunos que pediam para eu dar aula, né? E eu acabava dando uma aula particular e eu ficava muito naquilo, aquela que de professor, stop thinking Portuguese, think in English, né? Eu falava para eles, para de pensar em português, tem que pensar em inglês, né? E não consigo, porque era o que eu estava aprendendo de Cambridge, que a gente tinha que usar 100% do inglês em sala de aula, né? E eu lembro que na última convenção do Breast TESOL que eu fui, que foi em 2019, antes da pandemia, o dilema da convenção era: eu devo ou não usar o L1, né, que é a sua língua materna para o ensino da sua segunda língua, né? Eu devo ou não usar o português em sala de aula, né? Mais claramente para nós. E aí eu era super contra. Imagina, eu era de Cambridge, né? Eu sou Cambridge. Mas aí eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, nossa, será que deve usar essa ferramenta? Muitos falavam, é uma ferramenta muito boa para a gente usar, né? Outros falavam, não, senão vai ser aula de inglês em português, né? Então era aquele dilema, né, do momento ali. E aí eu acabei, né? Aí juntou a pandemia, depois em 2020, com esse pensamento de... Eu acho que meus alunos, eles podem falar muito, eles faziam exames internacionais, mas na hora de falar era ainda meio travadinho, né? Aí eu falei, eu tenho que repensar, quero repensar tudo, inclusive a metodologia, né?
Foi aí então que eu decidi visitar a KNN Brasil, né? Que fica lá em Balneário. Eles já estavam atrás de você, uns 2 anos lá atrás de você, não era? Eles estavam, acho que até mais, né? Ah. E eu não estava dando bola para eles, porque eles falavam que eu ia crescer muito rápido, né? Imagina, eu demorei 8 anos para ter 100 alunos. Pode parecer muito 100 alunos, né? Mas 8 anos é quase uma década também, né? Sim. E eles falavam, nossa, você vai ter 300 alunos em um ano. Eu falava, você vai ter 5 comerciais, 2 professores, 2 pedagogos. Eu falava, o quê? Mais comercial do que pedagógico? Esse negócio não deve ser bom, né? Mas, né, eles me deram uma passagem para mim, para o meu namorado, que hoje é meu marido, né? Para visitar Balneário, por que não, né? Por que não visitar e conhecer a metodologia? E aí nós fomos. E foi lá que eu me apaixonei, de fato, com a metodologia. Como eu tinha muito criança, né? Eles apresentam pra gente, mostra as salas de aula, mostra várias escolas. A gente foi em várias escolas da região ali, de Santa Catarina. E eu falei assim para eles, eu quero assistir turmas de kids, eu quero assistir a aula kids, né? Eu lembro que a primeira aula que eu assisti foi um Kids 3, ou seja, as crianças estavam lá há 1 ano e meio, né? Terceiro livro de crianças ali de 8, 9 anos, e eles falando um monte de frase, afirmação, negação, fazendo pergunta. Foi uma aula de fairy tales, contos de fadas. Aí o professor tava com um chapéu, fingindo que ele era um gnomo, fazendo de ogre, né? Ensinando ogre, né? De ogro. Então, assim, foi super envolvente a aula, tematizada, assim. E ainda eu via as crianças falando e eu olhava para aquelas crianças e falava, nossa, eu não acho que meu aluno com 1 ano e meio fala desse jeito, né? E aí eu decidi, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eles merecem algo mais comunicativo, né? Voltei, pensei mais na KNN, porque era uma grande diferença. Imagina que eu estava há 8 anos usando metodologia de Cambridge. Na época, como eu disse, era eu, a cultura inglesa e o Red Balloon, que eu conhecia, pelo menos que eu conhecia, 3 centros preparatórios de Cambridge em Cotia, né? E aí eu fui para uma metodologia da KNN que eles falavam que era uma metodologia feita para brasileiros, que eu ia usar o português em sala de aula, né? Para mim era assim uma mudança radical. Eu falava, será que esse negócio vai dar certo, né? Teve um confronto interno, né? Teve um momento de será que vai dar certo, de avaliação, de maturação, foi aí um processinho, né? Mas eu vendo o resultado final, o que a gente quer ver? O aluno falando, né? Eu assistindo as turmas de Book 2, Book 3, eu via que, mesmo desconfiada, que aqueles alunos, eles falavam muito mais do que os meus que já estavam há 3, 4 anos estudando, né? E aí eu decidi mudar a bandeira, né? Que a gente chama virar KNN, comprar essa franquia, né? Isso foi 3 anos atrás, né? E foi uma loucura. Na época eu tinha alguns pais que eles falaram pra mim assim, meus pais eram muito fidelizados, né? O pessoal da KNN veio para contar para eles que ia virar KNN, eles nem olharam para eles ficavam olhando, era para mim, né? Assim, né? Me fala você o que você acha, Tami. E eu lembro que uma mãe virou para mim e falou assim, Tami, eu escolhi você exatamente porque você não é nenhuma franquia, porque você tem esse jeito caseiro, né? Não é mais um, né? Não é mais um. E aquilo me incomodava um pouco. As pessoas falavam muito que ia na escolinha da Tami, né? E eu não gostava da escolinha da Tami, que eu achava que era uma coisa assim meio pejorativa, né? Parecia que não era uma coisa séria. Eu queria algo muito sério, muito profissional, sabe?
Mas eu não sabia muito como crescer, como... Sempre choveu de gente pedindo para eu dar aula de inglês, né? Porque a gente tem poucas pessoas no mercado, né? Mas eu queria algo assim, mais profissional, algo mais pegada de escola mesmo, né? E aí, nessa conversão, quando eles vieram aqui para falar sobre a mudança para as pessoas, aí as mães falaram isso para mim. Aí eu falava, olha, gente, a gente vai mudar para KNN. Fiquem tranquilas que vai ser KNN, mas vai continuar sendo a escola da Tami. Então, eu vou ser a gestora o tempo todo. Eu não vou estar mais em sala de aula, mas eu vou estar em todos os processos, né? Eu vou ser a diretora da escola, eu vou estar diretamente com os coordenadores pedagógicos, com a coordenadora de pais e alunos, no processo seletivo, né? E aí, 100% dos alunos mudaram comigo. 100% dos alunos. Então, em 2021, nós inauguramos a KNN Cotia, né? Com 100 alunos, né? Porque esses alunos que vieram da minha escola. Claro. Né? E foi uma loucura, né? Porque foi um monte de coisa para aprender ali no primeiro ano. Mas em 6 meses nós tínhamos 300 alunos. Olha. Foi muito rápido o crescimento, porque juntou porque a Tami era limitada, ela podia dar uma aula por vez, né? Então eu dava ali uma aula de manhã, 2 aulas à tarde e uma aula à noite. Questão de gestão também, né? Sim, Como é que eu poderia fazer mais que isso? E mesmo assim a gente está falando de 4 aulas por dia, né? A KNN... A gente tem dias que a gente tem 6 aulas simultâneas por horário, né? E são 4 horários, das 8 às 10 da manhã, das 2 às 4, das 16 às 18 e das 19 às 21. Então, assim, a gente tem facilmente 16 turmas por dia. Na unidade de Cotia, a gente tem 72 turmas. Hoje você é a maior, né, Cotia? Ensino... Eu acredito que sim. Eu acredito que a nossa escola, ela tá bem próspera, assim. Agora a gente já tá ultrapassando os 450 alunos, né? Chegando aos 500 aí nos próximos 6 meses na KNN Cotia. E agora a gente vai inaugurar a unidade... Isso que eu ia falar. Nova, né? Que é na Granja Viana, no D-Square, né? Na Granja Viana. Tô muito orgulhosa. Eu passei lá, tá linda a loja. Parabéns, hein, Tami? Obrigada. Tá linda. Eu fiquei muito feliz, eu tô muito orgulhosa, né? De poder agora atender também o público da Granja. Você já tinha também, né, Tami? Sim. Tenho alunos do Rio Branco desde o começo, tem alunos do Mackenzie Tamboré, até de Alphaville, né, que tem aula comigo, de algumas escolas da região, e o pessoal que mora, tem alunos, eu tava vindo pra cá, tem aluna que mora aqui na Fazendinha, né, então sim, mas agora tem uma unidade na Granja, o que, né, a gente dá uma preocupação, né, porque eu sei que é um público diferenciado, né? Que quer qualidade, mas eu me sinto muito capaz e muito preparada para atender esse público. Eu não tenho dúvidas, né? Se havia alguma dúvida lá atrás sobre a KNN, hoje em dia, depois de 3 anos, não há dúvida nenhuma. Com certeza é a melhor escola de idiomas para brasileiros. Porque é uma coisa muito simples, Rodrigo. A KNN, ela é uma metodologia feita para brasileiros. Lembra lá que eu falava para o meu aluno, para de pensar em português, pensa em inglês. Isso não existe, porque o nosso cérebro, quando vai aprender, ele já tem uma língua materna formada. Então, quando vai aprender o segundo idioma, é natural ele querer traduzir o que ele está aprendendo para ver se ele está entendendo o que ele está aprendendo, principalmente se você é adolescente ou adulto. É fato, né? Então, quando eu falava para os meus alunos, para de
de traduzir, de pensar em português, é como se eles tivessem que remar contra a maré, fazer uma força muito grande que cansava muito e fazia eles desistir, entendeu? Do processo. Eu costumo dizer que o aprender idioma, ele sempre foi muito seletivo, né? Muito elitista. Por quê? Você demorava 15 anos, uma vida para ficar fluente, não é verdade? E só os que conseguiam mesmo, desde pequenininho, investir no inglês, aprendi. E quantos adultos que a gente tem hoje em dia frustrados, que tentaram tantas vezes e que desistiu já, né? De aprender inglês, Sim. né? Por conta de ser tão demorado aprender inglês. Mas é demorado porque a gente quer ensinar para nós brasileiros da maneira que se ensina nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Rodrigo, só para te dar um exemplo. Faz sentido, né? Se cada cultura tem as suas peculiaridades, faz sentido a gente pegar uma metodologia criada lá na Inglaterra ou lá nos Estados Unidos e ensinar o mundo inteiro da mesma maneira, né? Cada cérebro age de um jeito, né? Ele aprendeu a aprender de uma maneira, né? Então, assim, não faz sentido. Então, só para te dar um exemplo, para um alemão aprender inglês é no mínimo 10 vezes mais fácil do que para nós brasileiros, tá? O alemão e o inglês têm a mesma origem. Já para um japonês é 20 vezes mais difícil. Tem que aprender outro vocabulário, tudo diferente, né? Então, não faz sentido a gente ensinar o mundo inteiro da mesma maneira, né? Então, pensando nisso, a KNN, ela usou... o nosso CEO, ele foi genial, né? Isso, eu ia te perguntar isso. Pra você falar um pouco da KNN, quem é a pessoa que bolou esse método? Fala um pouquinho da KNN. Senhor Reginaldo Boeira. Ele foi, assim, de uma geniosidade incrível. Ele conta que ele estava numa viagem pelo mundo, tentando... E eu já fiz muito disso, né? Tentando ali ver o que ele poderia pegar de mais precioso no ensino de línguas, né? Para trazer para o Brasil. E eu falo... que eu já fiz muito disso, porque eu ia para minhas viagens, trazia um monte de jogos, via alguma coisa de alfabetização, trazia também. Então, eu sei exatamente o que ele estava em busca. Só que aí, ele tentou, foi em vários países, né, da Europa, nos Estados Unidos também. E aí, ele não estava, assim, dando nenhum clique para ele, né? Foi quando ele estava ali no aeroporto, ali num restaurante, e ele encontrou uma romênia. E ele começou a conversar com essa romênia. Aí ela perguntou por que ele estava lá. Ele falou, eu tô tentando achar alguma coisa para levar para o meu país, né? Que é tão carente, de 3% da população fala inglês. Então, eu quero ensinar inglês para as pessoas. E ela falou assim, você sabe que no meu país... eu aprendi com um professor que desenvolveu um método exclusivo para os romênios. Romênios. Aquilo foi um estralo na cabeça dele, né? Eu vou desenvolver uma metodologia exclusiva para brasileiros. Então, ele investiu, voltou para o Brasil, né? Investiu em fazer pesquisas através da neurociência, quais que de fato eram as nossas facilidades e dificuldades na hora de aprender o idioma, né? Então, ele criou algo em cima disso. Então, a gente fala que a KNN é fácil, natural e progressiva. Porque o que é fácil, né, para nós brasileiros, a gente conseguiu acelerar. E o que é difícil, a gente conseguiu facilitar, né? E a KNN está com quanto? É de Santa Catarina, né? Santa Catarina. E quantos anos tem a KNN? A metodologia, ela foi criada em 2002, né? Então, são 23 anos, 24, né? Agora. 23 anos agora. E então, assim, tá mais que comprovada
que funciona. Em 2008, o nosso CEO, ele estava com 3 escolas, né, e 1.500 alunos. Aí ele decidiu patentear e virar franquia, tá? E agora tá a KNN todos os estados do Brasil? 26 estados, né? A gente já tem 500 unidades abertas, mais de 800 unidades vendidas. E, assim, entre as 5 maiores escolas de idiomas da América Latina. A gente só não é a maior porque a gente tem um período muito curto, né? Porque a gente, cresceu, assim, de maneira, né? Assim, exponencial. Mas a gente tem pouco tempo no mercado, né? São referências. São referências. Em 2000 a gente foi patrocinador oficial, não sei que ano, mas a gente foi patrocinador oficial do Rock in Rio. Olha, que legal. Né? A escola oficial do Rock in Rio. Sorteamos BMW elétrica, participamos dos jogos da eliminatória da Copa. Então, assim, não é qualquer coisinha, sabe? É uma grande marca. E a escola aqui do Square aí, como conta a sala? Conta um pouquinho. Ela tá linda, né? Agora a gente já se sente confiante para atender o público da Granja. Temos 2 salas de aula, né? Uma sala, no máximo, 10 alunos. De 4 a 10 alunos. A gente vai ter os 5 idiomas, que é o inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Todos em cima dessa metodologia criada para brasileiros, tá? Eu recomendo muito para mães, né, na minha idade, assim, adultos em geral, que é frustrado em falar, eu nunca vou aprender. Gente, vai, né? Vai. E eu, assim, posso dizer, eu nunca tive facilidade com o inglês. Eu era aquela que ralava para aprender. Eu demorei 15 anos para ficar fluente. E eu costumo dizer que se eu aprendi, todo mundo aprende, né? E assim, eu não tive uma KNN na minha vida também, né? Porque se eu tivesse tido, teria encurtado esse tempo aí. Com todas as minhas dificuldades, teria encurtado pelo menos 3 vezes esse tempo, né? Mas a nossa escola é muito séria, né? A gente tem todos os processos ali para garantir a excelência, o acompanhamento pedagógico do aluno. O aluno, ele tem direito a aulas de reforço, caso ele necessite, porque a nossa média é 7, né? Então tem que ter um acompanhamento para chegar nessa média. O aluno tem direito a aulas de reposição, que eu acho incrível, né? Porque é um grande diferencial, né? Primeiro grande diferencial, maior de todos, é uma metodologia feita para brasileiro, né? Exclusiva para brasileiro. Isso é um grande diferencial. É muito natural para o nosso cérebro. E o segundo grande diferencial é ter aulas de reposições, né? Porque a nossa vida corrida, muitas vezes a gente perde uma aula ou outra, mas a gente tem uma ADM pedagógica só cuidando de repor as faltas dos alunos que não conseguiram ir, para repor a aula antes da próxima aula dele, para ele não ficar perdido, entendeu? Olha que legal. Sim. Estímulo, né? Sim, ela vai puxar a orelha, vai falar, não, você não veio, mas tem esse horário, quando que você pode vir, né, para repor a sua aula? Porque além dos livros, da aula, também tem a parte digital, né? Todo aluno tem um portal do aluno, né, que tem toda uma jornada. Tem o Dream Hub, que é a minha parte favorita desse portal, que mostra várias oportunidades que esse aluno tem de ter experiências lá fora no mundo, né? Então, tem voluntariado para ficar 2 semanas num resort. Olha. Na França, praticando, para ficar nas vinícolas do Chile, várias oportunidades, desde voluntariados, a bolsa de estudo 100%, a intercâmbios. Então, assim, dá vários caminhos para praticar. Não tem como não aprender, né? Não tem como aprender. Até, assim, todo o áudio das aulas para você praticar o seu listening, né? O seu ouvido ali, refinar o seu ouvido, que vai te ajudar muito na fala, né? Porque a gente
a nossa fala e a nossa escrita é a produção daquilo que a gente recebe, né? Aham. A gente chama de productive skills, Tá. né? A gente ouve, né? Então, você tá receptive skills. Ou lê, receptive skills. Pra gente conseguir produzir, né? Então, quanto mais a gente ouvir, a gente vai ficar mais afinado. Aumentar, vamos dizer, a habilidade, ó. Vocabulário vocabulário, e a né? pronúncia, né? Ficar mais assertiva aí. E Tami, como que é você ver uma... Porque aprendendo inglês, tendo inglês, você muda, transforma a pessoa, né? Assim, a minha história é uma história viva, assim, de que o inglês transformou a minha vida, né? Porque eu jamais, se eu não tivesse inglês, ia ter a flexibilidade que eu tive para criar meu filho, né? Eu não podia trabalhar full time, eu não podia trabalhar das 8 às 17. Até podia, né? Mas eu não ia ver meu filho. Sim. Né? Eu voltei pro Brasil divorciada, né? Com meu bebezinho de 2 meses. Então, assim, e o pai dele ficou nos Estados Unidos. Então, eu não... a minha mãe tinha que trabalhar. Então, eu tinha que ter tempo também para me dedicar a ele, né? E foi isso. E todas as oportunidades que eu tive na minha vida foi relacionada ao inglês. Como eu já falava inglês, eu agarrei essa oportunidade. Para mim, ensinar inglês é uma missão, é o meu propósito de vida, né? A gente costuma dizer na KNN que aprender o inglês é um ato de liberdade. E é mesmo, né? Te empodera, te abre portas ali que... Mas, Tami, eu vejo assim, ó o rosto da Tami, põe no rosto da Tami. Eu vejo você é uma estudiosa, é uma apaixonada pelo... Você ama o que você faz. Isso... Sim, eu amo. Como eu disse, é um propósito. Diferencial, porque tem muita gente que faz o que não gosta. Pelo negócio. Pelo dinheiro e tal. Mas você não. A gente vê o seu tom de falar, Tami. Parabéns, viu? Sim, e é uma estudiosa também, né? Sim, com certeza. Muito perseverante, eu acredito que eu seja, né? De ter corrido atrás. Você vê, em 6 meses, eu nem sabia dar aula. E nunca fui treinada a dar aula quando eu trabalhava nessa escola. Depois, em 6 meses, eu era coordenadora. Eu nunca fui treinada a ser coordenadora, né? E eu tenho tanto cuidado de não fazer isso com os meus colaboradores, porque lá na KNN a gente tem coordenadores pedagógicos, coordenadores de pais e alunos para dar feedback do desenvolvimento do aluno, para mostrar o boletim, entrega de boletim. Então, a gente tem muito, muito treinamento. Né? Eu tenho uma equipe muito forte, de alta performance, e é tudo graças aos treinamentos que a gente tem, assim, constante, né? A gente tem a DM pedagógica só para cuidar das faltas, né? Então, é muito cuidado, viu, envolvido. E eu acho que é isso, né? As pessoas precisam ser treinadas. A gente se afoga no operacional e não treina ninguém, né? Só põe alguém para ajudar a gente, mas não dá o caminho, né? E eu tenho muito cuidado em treinar o pessoal, a equipe, porque é importantíssimo, né? Tami, eu já fiquei sabendo, chegou na redação, hein, Tami? Que tá, mal abriu aí a escola aqui do Square, já teve matrículas lá, né? Sim. Como que foi esses primeiros dias aí? Nossa, assim, a gente está impressionada, né? Nós abrimos dia 20 de janeiro agora, né? Recente. Então, assim, já fizemos matrícula logo no primeiro dia, foram 7 atendimentos, assim, um agendamento e outros todos de visita espontânea. Então, é um local que realmente as pessoas frequentam bastante. Já tivemos matrícula no primeiro dia, já tivemos matrículas no segundo, várias matrículas. Então, assim, estamos muito felizes de estar sendo aceito pelo público granjeiro, porque é sobre isso, né? Eu acredito que agora a gente está na fase de mostrar a nossa cara e ser aceito, né? E eu tenho certeza que o público granjeiro vai amar
é a KNN, porque a gente tem todo esse controle de qualidade e a gente tem um único propósito, é tornar você bilíngue, trilíngue e poliglota, né? Então a gente vai fazer, não vai medir esforços para fazer você chegar no seu objetivo, que também é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo não é receber mensalidade de aluno, é o aluno realmente ser bilíngue. Essa é a diferença, né? Exatamente. Uma escola que está comprometida no ensino, né? Sim. E eu queria que você falasse também, Tami, sobre a parte de indústrias, né? De empresas, né? Que queiram cursos, né? Sim. Tem essa parte também, né? Sim, a gente atende desde o que a gente chama at school, né? Que é ir na KNN, ter aulas presenciais, até a parte corporativa de empresas que podem ir também na KNN ou podem ter aula dentro do in-company, né, que a gente chama. Então, a gente pode mandar uma equipe atendendo as empresas, fechar parceria com a KNN. E também a gente tem o at home, né, que é o online. Também o nosso online, ele não é gravado, são aulas ao vivas, são aulas são aulas ao vivas, com um professor lá no online, né? Mas não é nada gravado. Não é nada gravado, na hora ali com ele. Que é praticamente o presencial, né? Sim. Só para facilitar a logística das pessoas que não conseguem ir, né? Depois da pandemia também mudou muito a flexibilidade, né? Sim, então exatamente. A gente tem que adequar essas novidades. E a KNN não ficou parada no tempo, não, né? Não, é realmente diferenciada. A gente atende, né? A gente tem grandes empresas, a gente tem parceria com Heineken, grandes empresas, né? Banco Itaú, que atende. Então, é isso, né? Então, estamos abertos a parcerias, né? E as nossas parcerias não é só com grandes empresas, né? Também fazemos parcerias com negócios menores, né? Todo mundo que queira ali. Eu acho que é um grande diferencial para uma empresa dar o inglês para o funcionário, né? Para mim, né? Eu tenho isso bem claro, que inglês ou você fala ou você estuda. Então, a minha missão é aumentar aí o número, pelo menos de Cotia, né? Ser conhecida como uma cidade bilíngue. Já pensou que maravilha, né? Cotia, assim, de ser uma referência que muitos, né, falam inglês. Então, para os empresários, é tão difícil, né? A gente ter aquelas folhas de pagamento enormes. Às vezes a gente quer dar um aumento para o funcionário, mas são muitos encargos ali associados. Então, uma bonificação de um curso para ele fazer inglês ou para o filho dele é um diferencial que tem na sua empresa, né? E não onera tanto. E é uma coisa muito legal, né? É muito legal. Então, a gente faz todo tipo de parceria e a gente vai chegando, querendo fazer parceria aí. Já é sucesso também. Você já é um sucesso. A KNN em Cotia e na Granja Viana, em todo o Brasil. Mas a nossa unidade. E você falou de Cotia, você mora aqui em Cotia há quanto tempo? Eu moro em Cotia desde que eu voltei pro Brasil há 13 anos agora. E eu sou apaixonada por Cotia, né? Quando eu voltei pro Brasil com meu bebezinho, não fazia sentido nenhum ir para São Paulo. Eu morava na 9 de julho e eu não queria aquele barulho da 9 de julho. Então eu vim para Cotia e foi a melhor coisa que aconteceu. Como você conheceu Cotia? Eu, na época da faculdade ainda... a gente morava no 9 de julho, eu e minha mãe. Eu ia a pé para Mackenzie, né? Só que a gente tava um pouco cansado daquele barulho, né? A gente tinha... E dos prédios, né? E aí a gente foi eu lembro que a gente foi numa feira de imóveis da Caixa Econômica. E aí eles estavam construindo o condomínio que eu comprei, né? E... Aí a gente foi, vendemos um apartamento e compramos aqui, né, a casa em Cotia. E na época eu falei, meu Deus, eu fiz a pior burrice da minha vida. Porque eu tinha 19 anos, 20 anos, uns 20 anos, 21 anos. E eram 88 quilômetros que eu rodava. Que eu saía daqui
ia para o Projeto Pomar, lá da Secretaria do Meio Ambiente, lá na Ponte João Dias, ia para o Mackenzie, lá na Consolação, e esse trecho era 88 quilômetros por dia. Eu falei assim, eu fiz a maior burrada da minha vida. Só que depois de 6 meses, eu fui embora para os Estados Unidos. E eu fiquei 5 anos lá. Quando eu voltei, eu falei assim, eu já tinha minha casa em Cotia, né? Aí foi a melhor coisa. Aí eu falei assim, vou fazer a minha vida em Cotia. Isso foi outra decisão também que eu tomei, que eu sou muito grata de ter tomado essa decisão. Porque eu tive, na época, muitos convites para ir para São Paulo, dar aula de inglês em São Paulo, que ganhava muito mais, né? Mas eu falava, não, se eu gastar 2 horas, 2h30 indo para São Paulo, vai ser muito desgastante, eu já não tenho tempo nem para ficar com meu filho, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer a minha vida em Cotia, vou dar aula aqui. E é isso, 13 anos estou aqui. E eu trouxe toda a minha família para Cotia. Eu tinha minha prima que morava em São Paulo, perto do zoológico lá de São Paulo, lá Zona Sul, Saúde, extremo, ali, né? Isso. Aí, primas de Osasco, minha mãe também, minha tia, eu trouxe todo mundo. Todo mundo mora em Cotia agora. Que legal. Pra mim, eu lembro... É uma embaixadora de Cotia, você também. Eu adoro Cotia. Parabéns. Eu falo que se tudo der errado, eu vou virar corretora, porque eu adoro ver casa em Cotia. Roda bastante aqui. Gosto bastante. O que você faz aqui em Cotia? Onde você gosta de... Toda a minha vida é aqui. Então, assim... eu gosto de ir no Semucan com meu filho, eu gosto de ir no Templo Zulai, né? Passeios mais ar livre, eu sou bióloga, né? Então eu gosto da natureza, dos cafezinhos, da granja, dos restaurantes maravilhosos. Eu casei o ano passado no Dom Camilo. Olha! Né? Então, assim, adoro. Eu lembro, né? Isso é só uma outra história, mas assim, já terminando. Não, eu quero saber, não tem pressa, não. Eu lembro muito bom. Eu lembro que o meu bebezinho, ele devia ter 6 meses. Aí eu ficava andando com ele, assim, no condomínio, pra lá e pra cá. Aí tinha um cara do meu condomínio que ele era muito frustrado com a vida dele, né? E aí ele falava, nossa, essa vida é difícil, né? Você tá em Cotia, né? Fica andando aí, você não faz nada. Aí eu na época, eu pensei, né? Meu bem, 6 meses atrás eu tava em Nova York, em New York City. E sabe o quê? Cotia é o melhor lugar do mundo. Cotia é onde eu quero estar. Né? E eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu estou aonde eu quero estar. Eu tenho esse senso de pertencimento muito grande em Cotia. E é muito legal isso. Eu falo que todo mundo... A minha outra grande paixão é intercâmbio, né? Isso vai para um outro capítulo. Eu já fiz mais de 5 intercâmbios. Mas eu acredito que todo mundo deveria, uma vez na vida, fazer um intercâmbio, que seja de 2 semanas ou de 5 anos. Porque é muito bom você morar lá fora e você ver o quão maravilhoso é o seu país. Porque a gente só vê problema, né? Mas o nosso país, a gente tem o sol todos os dias. Isso é mágico, isso não tem preço. A gente tem coisas maravilhosas, né? Então eu sou muito feliz pelo que eu faço, porque eu me encontrei, eu tenho o meu senso de pertencimento, tanto onde eu moro, quanto o meu propósito de vida. Muito legal a sua história, viu, Tami? Por isso que eu te trouxe para contar, você tem uma história linda, né? Obrigada, Rodrigo. Eu queria compartilhar aí com nossos espectadores, né? Nós estamos chegando ao fim aqui de mais um programa, mas eu queria que antes você deixasse os contatos da KNN Idiomas, né? Das 2 escolas, né? Sim. Bem, a KNN Cotia, ela está localizada ali na rua da Prefeitura de Cotia, em frente ao Banco Itaú, né? Na Rua da Feira Noturna. E também a gente está agora a KNN Granja está localizado no Day Square, né? Na Alameda Raposo, no finalzinho da rua ali. É naquela Alameda que tá a padaria, né? A Alameda da padaria, a última lojinha de esquina lá. Então, é isso, né? Eu vou estar colocando na descrição também o
Combinado. os endereços também, Combinado. o Instagram, tudo para... E uma última coisa que eu Claro. queria convidar vocês para Pode nossa falar. festa de inauguração no dia 1º de fevereiro, no Day Square, né? A gente já abriu a escola, a gente já está atendendo, mas no dia 1º de fevereiro a gente vai ter a nossa festa de inauguração. Então vai ter ali uma recepção calorosa, vai ter sorteio de muitos prêmios, tanto da KNN quanto de vários parceiros da região da Granja, que eles vão estar fazendo esse sorteio, e vou ser muito feliz de ter vocês como nossos convidados. Mas muito legal, viu? Você vai, né, Rodrigo? Vamos sim. Onde a KNN estiver, estamos juntos. E eu Muito te bom. agradeço você, viu, Tami, por ter escolhido o Jornal Granja News, por estar divulgando, né, as suas escolas, né? Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. E vamos estar sempre juntos, hein? Enorme prazer estar aqui. Obrigado. E queria agradecer você também, espectador que manteve a audiência. Aproveita, clica aí no sininho, hein, para saber as atualizações do canal. E a todos vocês, uma boa noite. E até a próxima quinta-feira que vem, às 21 horas, com mais um Granja Newscast. Até lá e fique com Deus. Obrigado. Obrigada.